1918. Fim do conflito mais sangrento que a humanidade já tinha presenciado até então, a Primeira Guerra Mundial. De um lado, a gente tem uma Europa reduzida literalmente a cinzas. Do outro, os Estados Unidos numa ascensão simplesmente meteórica. A gente está entrando agora no período entre guerras. É uma era de contrastes absurdos, que vai daquela euforia das luzes de neon até o abismo absoluto da maior crise econômica de todos os tempos. E é exatamente esse cenário de extremos que vai pavimentar o caminho para o próximo grande conflito global. Seção 1. A Europa devastada e os Estados Unidos em ascensão. Pensa numa disparidade brutal logo de cara. A realidade europeia era muito triste. Cidades inteiras transformadas em escombros, milhões de mortos e mutilados, sem falar nas dívidas colossais e na humilhação, principalmente para as nações derrotadas. Mas do outro lado do oceano, o cenário era o completo oposto. Como os combates não rolaram em solo americano, Estados Unidos emergiram com a sua infraestrutura e as suas indústrias totalmente intactas. Resultado? Eles viraram os grandes credores da Europa e assumiram a hegemonia absoluta do capitalismo mundial, sem ninguém para contestar. Seção 2. A ilusão dos loucos anos 20. E aí a gente entra nos chamados anos loucos. Essa época foi movida por verdadeiros motores de euforia, sabe? Para vocês terem uma ideia, os americanos passaram a produzir cerca de 30% de tudo que era fabricado e plantado no planeta inteiro. A indústria automobilística, a construção civil, a rápida expansão da eletricidade com aqueles novos eletrodomésticos, tudo isso, somado a um marketing super agressivo, criou o famoso American Way of Life. A felicidade agora era basicamente medida pela quantidade de bens que a pessoa conseguia comprar. E Hollywood e o jazz estavam ali exportando essa imagem de prosperidade sem fim para o resto do mundo. Mas vem cá, o que será que estava escondido debaixo dessa ilusão toda dourada? A festa definitivamente não era para todo mundo. 42% da população americana vivia abaixo da linha da pobreza. É muita gente. Os trabalhadores não tinham direitos sociais básicos e a perseguição contra minorias era algo simplesmente alarmante. O racismo e a xenofobia ganharam contornos institucionais gigantescos. Só para vocês terem noção, a Ku Klux Klan chegou à impressionante e assustadora marca de 4 milhões de membros nessa época, enquanto leis de imigração super severas entravam em vigor. Outro exemplo bem claro das tensões sociais dessa época foi a famosa Lei Seca. Pressionado por grupos conservadores para proibir o álcool totalmente, o governo acabou criando, adivinha só, o cenário perfeito para o desastre. O tiro saiu pela culatra. A proibição não acabou com o consumo de jeito nenhum, mas gerou uma explosão imediata do contrabando, dando um poder absurdo para as máfias e enraizando a corrupção de vez. Seção 3. A quebra de 1929. Então, o castelo de cartas desmorona. O colapso foi estrutural, pessoal. A gente tem 3 grandes pilares de ruína que sustentavam essa bolha. Primeiro, a concentração de renda. 90% da riqueza estava nas mãos de apenas 13% da população, ou seja, não tinha dinheiro circulando na base da pirâmide. Segundo, a superprodução. As fábricas estavam produzindo muito mais do que os cidadãos empobrecidos podiam comprar. E terceiro, a queda brusca nas exportações. A Europa começou a se reerguer e parou de importar produto americano em excesso. O sistema estava literalmente prestes a ruir. E a faísca que acendeu esse barril de pólvora inteiro foi a especulação financeira. Chegamos em outubro de 1929 e o pânico tomou conta. A coisa começou no dia 24, a chamada Quinta-feira Negra, com a primeira grande despencada, mas o golpe fatal, o pior colapso da história, aconteceu mesmo no dia 29, a fatídica Terça-feira Negra. Havia milhares de pessoas tentando vender suas ações num desespero total, mas não tinha comprador. Economias de uma vida inteira viraram pó no ar em questão de horas. Seção 4. O efeito dominó global. Agora, o ponto crucial aqui para a gente entender é esse ciclo vicioso, bizarro da Grande Depressão que se instalou a partir de 1929. É um dominó. Bancos faliram, certo? E isso levou a demissões em massa, gente sem emprego não consome, o que força as indústrias a pararem de produzir, gerando ainda mais falências. O impacto global disso foi simplesmente devastador. Os Estados Unidos cortaram empréstimos, cortaram importações e, até 1932, a produção industrial mundial já tinha despencado mais de 33%. E aqui no Brasil, o impacto foi instantâneo. Como a nossa economia dependia quase que exclusivamente da exportação de café na época, e os Estados Unidos eram os nossos maiores compradores de longe, a crise bateu como um trator. Com aquela queda brutal na demanda, o governo brasileiro tomou uma medida no mínimo drástica.
queimar milhares e milhares de toneladas de café tentando forçar uma alta nos preços. Esse colapso financeiro destruiu de vez o poder daquelas oligarquias cafeeiras tradicionais, marcando o fim da República Velha e abrindo caminho direto para a Revolução de 1930. Seção 5. Soluções e extremismos na Europa. Bom, e como é que os Estados Unidos reagiram no começo? De forma super ineficaz, para falar a verdade. O então presidente Herbert Hoover manteve uma postura de liberalismo clássico, acreditando que a economia iria se curar sozinha, sem o Estado colocar a mão. Isso só agravou a miséria. A grande virada de chave veio com a eleição de Franklin D. Roosevelt, que adotou o famoso keynesianismo. A premissa aqui era muito clara. O mercado falhou feio tentando se regular sozinho, então o Estado precisa intervir ativamente para salvar o próprio capitalismo. Essa intervenção estatal forte tomou a forma do New Deal, lá em 1933. Pensa num pacote massivo de ações. O governo promoveu obras públicas gigantescas, como construção de estradas e pontes, tudo para gerar centenas de milhares de empregos emergenciais. Foi aí também que criaram o salário mínimo e o seguro-desemprego, tentando dar algum poder de compra de volta para o povo. Além disso, colocaram limites na produção industrial e agrícola para evitar novas crises de superprodução. Basicamente, o Estado assumiu o volante como motor da recuperação. Só que lá na Europa, o cenário foi bem mais sombrio. Esse colapso econômico todo alimentou um nível de desespero gigante que se transformou em radicalização política. As populações perderam a fé nas democracias tradicionais e foram empurradas quase que à força para os extremos. De um lado, à esquerda, o comunismo ganhava muita força inspirado pela Revolução Russa, exigindo a abolição da propriedade privada para resolver aquelas desigualdades extremas. Já à direita, surgiu o fascismo, que era um movimento ferozmente anticomunista. Eles mantinham a estrutura capitalista, sim, mas exigiam submissão total a um líder ditatorial com poderes absolutos. Seção 6. Pegadinhas de prova. Mito contra fato. Pessoal, atenção máxima aqui. Esse é o coração da nossa explicação hoje. É foco total a partir de agora para garantir que absolutamente nenhuma dessas pegadinhas passe batido na hora do exame de vocês. Combinado? Vamos lá! O primeiro grande mito que derruba muita gente é achar que a crise de 1929 e a Grande Depressão são exatamente a mesma coisa. Errado. O fato real é que a palavra crise se refere a um evento isolado bem específico, a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929. Já a Grande Depressão é toda aquela era sombria de estagnação, de miséria e de desemprego generalizado que se arrastou dolorosamente pelos anos seguintes. Então, é vital prestar muita atenção às datas e definições exatas. Confundir esses dois conceitos é, literalmente, uma receita garantida para perder ponto à toa. E pode ter certeza de que as bancas adoram inverter essas definições só para testar a precisão histórica de quem está prestando a prova. Fiquem espertos. Vamos para o próximo ponto que é super cobrado e gera muita polêmica hoje em dia, o mito de que o fascismo é uma ideologia de esquerda. Pessoal, o fato histórico e incontestável é que o fascismo sempre foi um movimento de extrema-direita, radicalmente anticomunista. Inclusive, na Europa daquele período, várias organizações fascistas receberam um baita financiamento de membros da alta burguesia, latifundiários e banqueiros. Eles fizeram isso porque estavam simplesmente aterrorizados com a possibilidade de um levante operário comunista bater na porta deles. A dica de ouro aqui é: não deixem a retórica radical confundir a posição real de um movimento no espectro político da época. Eles eram radicais e antidemocráticos? Eram. Mas ser violento e antidemocrático não os tornava de esquerda, de jeito nenhum. Os fascistas viam os comunistas como seus maiores inimigos, que precisavam ser totalmente aniquilados. Agora bora quebrar dois mitos numa tacada só. Primeiro, aquela ideia falsa de que o presidente Hoover tentou salvar a economia americana com intervenção do governo. E segundo, o papo de que o Brasil passou ileso pela crise. Mentira. O fato é que o Hoover era um liberal clássico e cruzou os braços. Não fez nada, só apostou que o mercado se ajustaria. Quem interveio com peso foi o sucessor dele, o Roosevelt, com o New Deal. E o Brasil? Bom, o Brasil foi sem sombra de dúvida uma das maiores vítimas colaterais da quebra da Bolsa. O colapso do nosso mercado de café quase mandou a economia nacional inteira pro ralo. E para fechar essa rodada de revisão estratégica, vocês precisam cimentar este conceito na mente. Keynesianismo significa, impreterivelmente, intervenção do Estado na economia. Guarda isso. É o oposto exato do liberalismo econômico clássico que sempre pregou aquele distanciamento total do governo das questões de livre mercado.
E aí a gente chega à conclusão de que compreender o período entre guerras não é só sobre ficar decorando data e nome para a prova. É sobre entender os mecanismos de colapso e reação que definem a sociedade até hoje. Quando a gente olha para a história e para os tempos atuais, eu deixo uma reflexão final para a gente pensar. De que maneira esse ciclo econômico de euforia e ruína continua moldando a ascensão de extremismos políticos no nosso mundo moderno? Fica a reflexão, pessoal, porque a história, na maioria das vezes, acaba ecoando de maneira surpreendentemente familiares. Fique atento aos links na descrição dos vídeos. Bora estudar junto? Se inscreve aí, jovem.